bem-vindo a mais um dos nossos podcasts da Igreja Ortodoxa Russa. Eu sou o Padre Mateus e pároco aqui na cidade do Recife. Aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Este é o calendário civil. No calendário da igreja, hoje é 14 de junho de 2022. Hoje celebramos, entre vários santos, o grande profeta Eliseu, viveu na época da Antiga Aliança, São Metódio, patriarca de Constantinopla. Estamos também vivendo o período do jejum dos apóstolos, que é o período em que a igreja dedica suas orações, seu jejum, em interceder pela salvação do mundo de maneira mais forte, de maneira mais coesa e usando as armas espirituais que Deus nos colocou. Hoje também nós trazemos como meditação a afirmação do nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 36, que disse o seguinte: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Meus queridos, o olhar de Cristo sobre nós, o olhar de Cristo sobre a humanidade. Existem dois olhares, segundo o ensino apostólico de São Paulo. Devemos considerar a misericórdia e a ira de Deus. Mas quando falamos ira, não devemos pensar um sentimento de ódio. Nós não conhecemos esta ira sem ódio, sem paixões. Só Deus conhece esta ira. E por isso a recomendação do apóstolo Tiago, que diz o seguinte: a ira do homem não opera a justiça de Deus. E por isso ele recomenda alguns exercícios. Ele diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça divina. Quantas e quantas injustiças cometemos porque pensamos que estamos com a verdade e que temos o senso correto sobre as coisas. O olhar de Cristo é, antes de tudo, um olhar de compaixão, que também não é a compaixão do romantismo que nós conhecemos, a simples compaixão, desculpe-me, do sentimentalismo. O olhar de Cristo da compaixão é por perceber as fraquezas, as reais necessidades, os despojamentos da sua obra, da sua criação, que ele fez para ser conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E não tendo o ser humano nenhum modelo em quem se espelhar, ele mesmo se fez carne e veio até nós e mostrou o que seria ou o que ele espera de Adão. Esta é a grande realidade.
E por isso ele cercou-se de discípulos, de pessoas que procuram lhe imitar os passos. Esta é a igreja. Ninguém será um verdadeiro fiel de Cristo se não procura imitar-lhes os passos. Isto se diz primeiramente e começa com o olhar. É muito interessante, pois o próprio Cristo, no Sermão da Montanha, diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem sadios, todo o teu corpo estará luminoso. O que é o olhar sadio? É perceber que a luz que ilumina, ou é permitir que a luz que ilumina os olhos é a luz divina. Ver o mundo como Deus o vê. Quando eu era menino, uns 12 anos, eu gostava muito de ouvir na rádio a fala do arcebispo católico romano aqui da cidade de Olinda e Recife, chamado Dom Helder Câmara, num programa que ele tinha chamado Um Olhar sobre a Cidade. E Dom Helder trazia diversas crônicas, diversas reflexões que geralmente tinham como pano de fundo a miséria humana, a sua infelicidade, os seus descaminhos e o olhar compassivo de Deus. Quando olhamos a realidade, podemos vê-las de diversas cores, mas o tom que vamos querer fixar o nosso olhar é uma escolha nossa. Um mundo de muita violência, corrupção, desigualdades, competição egoísta, nos gera ira. E quantas vezes somos tomados desta ira? Mas a ira não é pecado. Ela, essencialmente, em si, a ira é uma faculdade divina, ela não é uma paixão da alma. E por isso o Salmo recomenda: irai-vos, mas não pequeis. Então existe uma dimensão em que se pode ter a ira e não viver o pecado. O que significa isto? O Salmo continua: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque quando usa essa expressão, significa que a ira deve sempre abrandar-se e dar lugar à compaixão. São Paulo, quando estava no Areópago de Atenas, e andava, antes de ir para o Areópago, pela cidade de Atenas, São Lucas descreve o estado psicológico de São Paulo. Diz que ele se revoltava no seu íntimo por causa de toda a idolatria que ele via na cidade. E São Paulo, no rompante, por isso ele debatia com os filósofos epicureus e estoicos, e debatia todos os dias nas praças. Ele estava indignado, ele era um judeu, ele conhecia a lei que diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas passado o primeiro zelo de São Paulo, quando ele é chamado Areópago de Atenas, ele abranda a sua ira. Ele é tomado do olhar de Jesus Cristo, e ao subir no Areópago, ele diz o seguinte: povo ateniense, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele não chama de idólatra, mas chama de pessoas devotas. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. O olhar da compaixão sempre verá o lugar da luz, porque Deus não se deixa sem testemunho. Mesmo nas mais densas trevas há um fio de luz pelo qual o homem pode se elevar por ele e deixar o abismo da ignorância, da perdição e da situação, das redes em que ele está
estabelecido, seja na Cracolândia ou nos corredores dos palácios e até mesmo nos tronos dos reis e na cadeira dos presidentes. Onde houver trevas, haverá a compaixão divina, o lugar da luz. E na sua vida, peça a Deus o olhar sadio para poder enxergar onde está o fio de luz, porque certamente ele está lá. E é isso que São Paulo percebe naquela civilização tomada de idolatria, cheia de cultura, mas sem nenhuma inteligência, porque não percebia a sua idolatria. E ele diz: a este que adorais sem conhecer, é precisamente este que eu vos anuncio. E ele anuncia, faz um discurso, uma homilia fenomenal, que culmina dizendo assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, anuncia a graça, mas agora notifica a todos, em toda parte, que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que vai julgar o mundo com justiça. Esse dia demora, está demorando muito. E graças a Deus por isso, porque há compaixão que ainda espera Adão voltar. E diz: julgará o mundo com justiça, agora por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Que neste período de missão, neste período de jejum, olhe com compaixão para quem vive nas trevas. Que Deus nos abençoe. Ó Deus da paz, das misericórdias e das compaixões, dá-nos a nós, teus discípulos, teus servidores, o olhar que tu tens para conosco. Ajuda-nos a superar a nossa natural tendência das paixões, por julgar, por condenar, por descaracterizar. E ajuda-nos a perceber a luz que tu não negas a nenhuma das tuas criaturas. Eleva-nos ao Senhor Deus para refletirmos a luz da glória do teu Evangelho e do teu amado Filho Jesus Cristo, o Adão que fizeste. E assim glorificamos o teu santo nome, o do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, aqui ficamos esperando em Deus que possamos retornar em mais outra oportunidade e compartilhar as grandezas de Deus. Tenham todos um bom dia e que Deus os ajude em todas as suas necessidades. Amém.